As tempestades podem nos revelar a presença de Deus. A resposta certa, no meio das grandes tempestades, pode nos revelar Deus de uma maneira sem igual, como nós não esperávamos. Quando estudamos o livro de Jó e vemos toda a sua dor no início do capítulo, toda a acusação que ele sofre dos seus amigos, algumas vezes a esposa dele que é mal entendida quando ela se expressa e diz algo a ele, os questionamentos que estão sobre ele, nós podemos concluir algumas coisas. A fé, ela não remove o nosso sofrimento imediatamente. E se alguém te disser que a fé tem essa capacidade, essa pessoa talvez nunca leu o livro de Jó. Jó era um homem que cria em Deus, que professava fé em Deus, mas que não viu o seu sofrimento resolvido a curto prazo. Além disso, nós podemos concluir que a fé não significa uma imunidade à dúvida. Jó está no meio de tudo aquilo e ele tem muitos questionamentos, muitas dúvidas no seu caminho. Um grande exemplo do Novo Testamento de que a dúvida pode surgir no meio da luta é João Batista. João Batista tinha anunciado que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, mas quando ele foi preso e sabia que a sua vida chegaria ao fim, ele chama os seus discípulos e diz: procurem a Jesus e perguntem se é ele mesmo Cristo ou deveríamos esperar outro. O que acontece é que mesmo um profeta como João Batista, no meio da luta, no meio da dor, ele teve dúvida. Dúvida faz parte do processo. Mas finalmente, algo que a fé pode nos fazer no meio das grandes tempestades. Ela pode melhor nos revelar Deus. E quando conhecemos Deus, nós nos sentimos livres, libertos, nos sentimos acima das circunstâncias difíceis. Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reina em nossos corações. Amy Carmichael foi uma das maiores missionárias na Índia. A história dela é muito interessante. Quando ela era apenas uma menina, na Inglaterra, ela se sentia constrangida pelo fato de que a maioria dos ingleses tinham olhos azuis e ela tinha olhos castanhos. E durante anos, ainda como uma criança, ela orava pedindo a Deus que mudasse a cor dos seus olhos, o que obviamente nunca aconteceu. Aquela situação em que Deus não respondeu à oração dela, mais tarde se mostrou como uma bênção. Porque quando ela se viu missionária na Índia e viu todos os habitantes com olhos castanhos, ela se sentiu acolhida e parte de toda aquela sociedade. E entendeu que Deus estava preparando a sua vida para que pudesse relacionar com profundidade com as pessoas de olhos castanhos. Mas isso não é tudo. Ela desenvolveu mais tarde uma doença no sistema nervoso que fez com que ela ficasse acamada por 20 anos. E lá naquela situação difícil, acamada, ela escreveu dezenas e dezenas de livros. Livros que inspiraram vários missionários como Jim Elliot, Elizabeth Elliot e tantos outros. De uma cama, doente, ela conseguia ver a graça e a bondade de Deus. Aliás, ela disse assim: Deus jamais desperdiça o tempo dos seus servos. As circunstâncias não mudaram. Ela estava inserida num problema difícil, ela sentia dores constantes. Mas ela teve uma certeza. No meio de toda aquela tribulação, Deus estava presente e Deus estava se revelando a ela de uma maneira especial. Veja como Jó conclui a sua história. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você? Qual a sua tempestade hoje? Talvez você esteja vivendo uma tempestade perfeita. Talvez esteja vivendo um tempo muito difícil. Uma angústia tão grande que você se sente pressionado, apertado, angustiado. Talvez você esteja no limite de pensar: eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, eu vou esquecer esse negócio de Deus e fé. Mas você pode hoje dar a melhor resposta no meio dessa situação. Depositar a sua fé em Deus e conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. E quem sabe dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.